Escolhido, pare tudo. O que estou prestes a compartilhar com você não é apenas uma mensagem, é um decreto divino que mudará sua vida para sempre. Se você está aqui ouvindo minha voz agora, saiba que não foi por acaso. Não foi um algoritmo, nem uma busca aleatória. Foi a mão de Deus que guiou seu espírito até este exato momento, porque sua alma clamou por uma resposta, e o céu está respondendo. O que você vai ouvir é uma revelação destinada a transformar a sua realidade. A partir de hoje, a sua obrigação de lutar terminou. Entenda bem o que estou dizendo. Aquele peso que você carrega nos ombros, a ansiedade que aperta seu peito nas madrugadas, a preocupação constante com as contas, com o futuro, tudo isso acaba agora. Seus problemas financeiros estão prestes a se dissolver porque o próprio Deus está assumindo o controle da sua riqueza e da sua prosperidade. A abundância pela qual você tanto orou, em sussurros e em lágrimas, já está a caminho. E aqueles que zombaram de você, que duvidaram do seu potencial, que olharam para a sua falta e o julgaram, em breve testemunharão com os próprios olhos a riqueza verdadeira que Deus está revelando através de você para o mundo. Este é o seu tempo. Esta é a sua estação. E nada, absolutamente nada, pode impedir as bênçãos que já estão se movendo em sua direção. Eu sei como você se sente. Por anos eu também senti. A sensação de ser diferente, de carregar um propósito que ninguém mais entendia. Eu sentia um chamado profundo na minha alma, uma certeza de que eu não vim a este mundo para viver uma vida pequena, de escassez e limitação. Mas quando eu olhava para a minha realidade, tudo o que eu via era o oposto. Eu trabalhava incansavelmente, me esforçava mais do que todos ao meu redor, seguia todas as regras e mesmo assim, parecia que um muro invisível me separava da vida que eu sabia que merecia. Eu orava, eu pedia, eu clamava, mas o silêncio era, por vezes, ensurdecedor. Eu me perguntava, Deus, se sou teu escolhido, por que a minha vida é uma sucessão de batalhas? Onde está a promessa? A frustração se acumulava, o cansaço pesava na alma. Cada porta que se fechava, cada não que eu ouvia, era como uma facada na minha fé. Eu via outros prosperarem com menos esforço, com menos integridade, e a dúvida começava a sussurrar no meu coração. Será que eu entendi tudo errado? Será que essa voz que me chama é apenas uma ilusão? Essa jornada de deserto, essa caminhada pelo vale da sombra da falta, não foi um castigo, foi uma preparação. Deus precisava que eu e que você chegássemos ao ponto de exaustão completa. Ele precisava que esgotássemos todas as nossas próprias forças, que tentássemos todas as estratégias humanas, que batêssemos em todas as portas erradas, até que não nos restasse absolutamente nada, a não ser a rendição total. Porque é nesse ponto, no fim de nós mesmos, que o poder dele começa a agir de verdade. A única ação que sua riqueza exige de você hoje não é mais um esforço, não é um novo plano de negócios, não é mais uma noite sem dormir. A única ação é parar. Parar de lutar com suas próprias mãos. Parar de tentar controlar cada resultado. Parar de carregar um fardo que nunca foi seu para carregar. A responsabilidade pela sua riqueza, a partir deste momento, não é mais sua, é dele. Imagine um rio poderoso, que flui incessantemente das montanhas. A água não se esforça para chegar ao oceano, ela simplesmente flui, seguindo seu curso natural. A sua vida de abundância deveria ser assim. No entanto, nós passamos a vida inteira tentando remar contra a correnteza, construindo represas com nossas dúvidas e medos, tentando desviar o curso do rio com nossos pequenos planos. E nos cansamos, nos frustramos, e o rio parece nunca nos levar a lugar nenhum. A ação que Deus te pede hoje é: solte os remos, abandone a canoa frágil do seu ego e da sua autossuficiência.
Deixe-se levar pela correnteza da provisão divina. A sua prosperidade não se baseia no seu suor, mas no fundamento inabalável da fidelidade de Deus. É uma garantia divina, é um pacto selado não com tinta, mas com amor incondicional. Quando você aceita isso em seu espírito, uma paz que transcende todo o entendimento começa a tomar conta de você. Não é apenas a paz de saber que as contas serão pagas, mas a paz profunda de saber que seu futuro está seguro nas mãos do Criador do Universo. Essa mudança não é apenas sobre finanças, é uma transformação total da sua experiência de vida. A riqueza divina é um transbordamento que toca cada área. Seus relacionamentos se tornam mais ricos, sua saúde se fortalece, seu propósito se torna cristalino. A riqueza não é ter dinheiro, é ter a plenitude da vida que Deus planejou para você. É acordar de manhã com um coração grato, não ansioso. É olhar para o futuro com expectativa, não com medo. Você foi escolhido para a grandeza, não por causa da sua força ou das suas habilidades, mas por causa da perfeita vontade de Deus. A luta não é mais a sua porção. O que te espera agora é uma abundância divina que vai além de qualquer coisa que você já ousou imaginar. Confie nesta nova realidade. Permita que o peso das lutas passadas simplesmente se desfaça e caia de seus ombros. Este é o seu tempo, e é hora de receber o que aos olhos de Deus sempre foi seu. E foi nesse exato momento de rendição que o primeiro milagre visível aconteceu. Mas antes que esse milagre se materializasse no mundo físico, antes que a primeira gota da chuva de bênçãos tocasse a terra seca da minha vida, eu precisei atravessar a noite mais escura da minha alma. E é sobre essa noite que preciso te falar, porque talvez você esteja nela agora. O momento de rendição que descrevi não foi poético. Não foi uma cena bonita de um filme. Foi um quebrar, um desmoronar completo de tudo o que eu achava que era. Eu cheguei a um ponto onde a dor não era mais apenas emocional ou financeira, era espiritual. A minha alma doía. Eu me sentia completamente e absolutamente sozinho. O céu, que antes me parecia tão próximo, agora era de bronze, impenetrável. Minhas orações pareciam bater nesse teto de metal e voltar como ecos vazios, zombando da minha fé. Eu me lembro de estar sentado no chão frio da minha casa, no meio da madrugada, com uma pilha de contas que eu não sabia como pagar. Mas o dinheiro era o menor dos problemas. O que me rasgava por dentro era o sentimento de traição. Não uma traição de pessoas, mas uma atração que eu sentia do divino. Eu dizia em um sussurro embargado: Deus, eu fiz tudo, eu acreditei, eu te servi. Eu me mantive íntegro quando todos ao meu redor cortavam caminhos. E é isso que eu recebo em troca? Silêncio? Abandono? Eu olhava para as minhas mãos vazias e via o reflexo do meu espírito, esgotado. Eu sorria para as pessoas durante o dia. Dizia que estava tudo bem, que Deus proverá, mas por dentro eu estava gritando. A dúvida não era mais um sussurro, era um rugido ensurdecedor que dizia: você não é escolhido, você é um tolo, um iludido que acreditou em contos de fadas enquanto o mundo real te esmagava. Essa fase, escolhido, é o teste final, é a fornalha. Deus permite que cheguemos a esse ponto de desolação por uma única razão: para queimar todas as nossas dependências, para queimar o nosso orgulho, a nossa necessidade de controle, a nossa fé na nossa própria força. Ele precisava que eu chegasse ao ponto de não ter mais nenhum plano B, nenhum contato para ligar, nenhuma estratégia para tentar. Ele precisava que o meu poço secasse completamente para que eu finalmente entendesse que a única fonte de água viva era Ele, e não era sobre merecimento. Eu percebi que, no fundo, eu ainda acreditava que, por ser bom, por me esforçar, eu merecia ser abençoado.
E esse senso de merecimento era a última barreira do meu ego que precisava ser destruída. A bênção divina não é um pagamento por bom comportamento, é um presente derramado pela graça, e a gente só entende o que é graça quando estamos de joelhos, sem nada a oferecer em troca, completamente quebrados. E ali, no chão frio, naquela madrugada, eu desisti. Mas não foi uma desistência da fé, foi uma desistência da luta. Eu levantei minhas mãos vazias para o teto escuro e disse: ok, eu não aguento mais. Se a tua vontade é que eu perca tudo, que eu viva na humilhação, que assim seja. Eu não tenho mais forças para lutar contra ti. O barco é teu, a vida é tua, faça o que quiser, eu me rendo. Naquele instante, pela primeira vez em anos, o rugido da dúvida se calou. O peso esmagador saiu dos meus ombros. Eu não tinha recebido nenhuma resposta audível, nenhuma visão celestial. Mas uma paz que eu não sentia há muito tempo começou a inundar meu ser. Era a paz da rendição, a paz de quem finalmente soltou os remos e confiou na correnteza, mesmo sem ver para onde ela o levaria. Eu parei de pedir a Deus para resolver os meus problemas e simplesmente entreguei a Ele a minha vida. Se você já se sentiu nesse deserto, se essa dor da alma te parece familiar, se você já questionou tudo aquilo em que acreditava, escreva nos comentários. Eu entendo essa dor, porque é importante que você saiba que não está sozinho nessa fornalha. É o caminho do escolhido. É a purificação necessária para que o vaso de barro que somos possa conter a glória da riqueza que está por vir. Riqueza nenhuma pode ser construída sobre um alicerce de orgulho e autossuficiência. Deus precisava demolir meu velho eu para construir em mim uma fortaleza de fé inabalável. Uma fé que não se baseia no que vê, mas naquele que prometeu. Naquele silêncio após a minha rendição, eu não sabia o que aconteceria no dia seguinte. Mas pela primeira vez, eu não tinha medo. Eu estava em paz no olho do furacão, porque eu sabia, com uma certeza que não vinha da mente, mas do espírito, que o dono da tempestade estava comigo no barco. E foi aí que o céu se abriu, de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. A dor se intensificava ao olhar para fora. Parecia que o universo conspirava para me mostrar o sucesso daqueles que viviam sem os meus escrúpulos. Eu via pessoas prosperando em negócios duvidosos, celebrando conquistas que no meu íntimo eu julgava imerecidas. E a pergunta que envenenava minha mente dia e noite era: para quê? Para que serve toda essa integridade se o resultado é este chão frio? Onde está a justiça que me prometeram? Cada postagem de sucesso de um conhecido nas redes sociais era como um tapa no meu rosto, uma evidência de que a minha fórmula, a fórmula da fé e da retidão, estava errada. A amargura começou a criar raízes profundas e eu me vi a um passo de me tornar cínico, de abandonar tudo e dizer: se não pode vencê-los, junte-se a eles. O que eu não percebia era que minha fé, até então, operava sob uma lógica empresarial. Deus era o meu sócio majoritário e eu, o CEO esforçado. Eu apresentava meus planos, meus projetos, minha dedicação e esperava que ele entrasse com o capital divino para garantir o sucesso. Minhas orações não eram um ato de entrega, mas de gestão de crise. Eu apresentava a Deus os problemas e sutilmente sugeria as soluções que me pareciam mais adequadas, esperando que Ele assinasse embaixo. Eu não confiava na sua soberania. Eu confiava na minha capacidade de convencê-lo a agir segundo a minha vontade. A noite escura da alma foi a auditoria divina que revelou a falência do meu modelo de negócio espiritual. Esse quebrar, portanto, não foi apenas emocional, foi conceitual. Foi a falência da minha teologia pessoal. A falência do Deus que eu havia criado à minha imagem e semelhança. Um Deus previsível, contratual, que premiava os bons e punia os maus de acordo com a minha régua de justiça. Ali, no chão, eu não perdi a fé no Deus verdadeiro.
Eu perdi a fé nesse ídolo que eu mesmo construí, e essa foi a maior libertação de todas. Porque o Deus que se revela no silêncio, no fundo do poço, não é um parceiro de negócios. Ele é o dono de tudo, e ele não está interessado nos nossos planos. Ele está interessado em nosso coração. Na manhã seguinte, eu acordei, e por um instante o pânico tentou me agarrar como um velho hábito. As contas ainda estavam lá. A geladeira não se enchera magicamente. A realidade física ao meu redor era exatamente a mesma de 12 horas antes. Mas algo fundamental, algo no centro do meu ser, estava irrevogavelmente diferente. O peso, aquele fardo esmagador que eu carregava nos ombros e no peito, tinha sumido. Eu respirei fundo e o ar que encheu meus pulmões parecia novo, limpo. O silêncio da casa não era mais o silêncio do abandono, era o silêncio da expectativa. Era como estar em um teatro, nos segundos de escuridão total, antes de as cortinas se abrirem para o primeiro ato. Foi então que a primeira revelação, a primeira instrução clara depois da minha rendição, chegou. Não foi uma voz audível, não foi uma escrita na parede. Foi um entendimento que brotou do fundo da minha alma, tão claro e tão certo como o sol que começava a nascer lá fora. A voz no meu espírito dizia: a sua única tarefa, a partir de agora, não é mais lutar, é escutar. A sua única ação não é mais fazer, é receber. E eu entendi. Eu finalmente entendi o erro catastrófico que eu vinha cometendo por toda a minha vida. Eu passava o dia inteiro falando com Deus, apresentando meus problemas, minhas listas de pedidos, minhas sugestões de soluções. Minha vida de oração era um monólogo, uma apresentação de negócios para o Criador do universo. Eu nunca parava para ouvir a resposta. Eu estava tão ocupado gritando as minhas estratégias que não conseguia ouvir a estratégia dele. A riqueza que Deus tinha para mim não era um prêmio por eu ter encontrado o caminho certo no labirinto. A riqueza era o próprio caminho, e ele era o guia. Mas para seguir o guia, eu precisava parar de correr na frente, achando que conhecia o mapa. Eu precisava andar ao lado dele, em silêncio, atento à sua voz. A ação que muda tudo, a única ação que a sua riqueza exige de você hoje é essa: cultivar o silêncio interior para conseguir ouvir a instrução divina. É desligar o ruído do medo, da opinião dos outros, da sua própria lógica limitada e sintonizar na única frequência que importa, a frequência do céu. Naquele momento, eu percebi que a verdadeira prosperidade não começa com uma conta bancária cheia, mas com um espírito receptivo. A abundância não flui para quem mais se esforça, mas para quem mais confia. Essa mudança de postura transformou tudo. Eu comecei a praticar a escuta. Em vez de acordar e já listar minhas preocupações, eu acordava e perguntava: Pai, qual é o teu plano para hoje? Qual é o primeiro passo que o Senhor quer que eu dê? E eu ficava em silêncio, esperando. No começo era difícil. Minha mente, viciada em ansiedade, tentava preencher o vazio com 1000 pensamentos. Mas eu persistia. E lentamente as respostas começaram a vir. Vinham como uma intuição forte, uma ideia súbita que parecia não ser minha, uma vontade de ligar para alguém específico ou de ir a um lugar inesperado. Eram pequenos sussurros, fáceis de ignorar se você estiver no meio da tempestade do seu próprio esforço. Mas agora, na paz da minha rendição, eu os ouvia com uma clareza cristalina. E aqui está o segredo: escolhido. Antes de Deus te entregar a riqueza material, Ele te entrega a moeda do Espírito. Essa moeda tem 3 faces: paz, clareza e confiança. A paz que vem de saber que você não está mais no controle. A clareza para discernir o próximo passo, mesmo que você não veja a estrada inteira. E a confiança inabalável de que aquele que te guia jamais te levará para um precipício. Eu ainda não tinha 1 centavo a mais no bolso, mas eu me sentia o homem mais rico do mundo.
porque eu tinha o que o dinheiro não pode comprar. Eu tinha a direção do dono do ouro e da prata. Se essa mensagem está tocando o seu coração, se você anseia por essa paz e essa clareza, escreva nos comentários: eu creio. Declare a sua fé, não no que você pode fazer, mas no que Deus já está fazendo por você. Com essa nova riqueza interior, minha perspectiva sobre os problemas mudou. As contas na mesa não eram mais sentenças de morte, eram apenas papel. O telefone que não tocava não era mais sinal de fracasso, era uma oportunidade para eu ouvir a voz de Deus com mais atenção. Eu comecei a ver a mão de Deus em tudo, não apenas nos milagres grandiosos, mas nos pequenos detalhes. Eu estava sendo treinado para viver em um novo reino, um reino onde as regras do mundo não se aplicam. Um reino onde a rendição é a maior força, o silêncio é a comunicação mais poderosa e a confiança é o único capital necessário. Eu estava aprendendo a linguagem da fé e estava prestes a ver essa fé se traduzir em fatos concretos, em milagres visíveis que desafiariam toda a lógica humana. Eu não sabia como nem quando, mas eu sabia, com cada fibra do meu ser, que as comportas do céu estavam prestes a se romper sobre a minha vida. O primeiro teste dessa nova fé veio mais rápido do que eu imaginava. Naquele exato instante, o telefone tocou. O som estridente que, por meses, fora o arauto da ansiedade, o gatilho para a minha corrida mental em busca de desculpas e promessas vazias. Meu coração antigo teria disparado, minha mente teria entrado em modo de combate. Mas desta vez, eu não pulei. Respirei fundo e senti a paz que me fora entregue como um escudo. Antes de atender, fechei os olhos e sussurrei uma oração de uma única frase, a mais poderosa que eu já havia feito. Pai, fale por mim. Do outro lado da linha era o gerente do banco. A voz era firme, profissional, mas carregava o peso de uma cobrança final sobre um empréstimo atrasado. O meu eu antigo teria gaguejado, teria pintado um cenário otimista e irreal, teria prometido um pagamento impossível só para ganhar tempo. Mas a voz que saiu da minha boca não parecia a minha. Era calma, segura, desprovida de pânico. Eu não menti. Não fiz promessas vãs. Apenas disse a verdade com uma tranquilidade que o desarmou. Eu compreendo perfeitamente a sua posição. Neste exato momento não tenho a solução material para isso, mas tenho a plena convicção de que ela está a caminho. Peço apenas um curto prazo de confiança. Houve um silêncio do outro lado, uma pausa que valeu por 1000 palavras. E então, contra toda a lógica empresarial, ele concordou em esperar mais alguns dias sem tomar nenhuma ação. Quando desliguei, eu não senti o alívio de ter escapado de um problema. Senti a força de ter enfrentado um gigante, não com a minha espada, mas com o poder que me foi dado na minha rendição. Eu percebi ali, com uma clareza avassaladora, que o teste não era sobre o dinheiro. O teste era sobre a minha paz. Deus não estava testando minha conta bancária, Ele estava testando meu coração. Ele queria ver se eu realmente acreditaria que a sua paz era o meu maior ativo, mais valiosa que qualquer saldo positivo. A verdadeira riqueza não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Aquele telefonema não me tirou da dívida, mas me colocou em um novo patamar de fé. Eu havia protegido o meu silêncio interior e agora, mais do que nunca, eu estava pronto para ouvir o sussurro que traria a solução definitiva. Aquele telefonema foi a primeira gota de chuva depois de uma longa seca. Mas não foi a gota que encheu o balde, e sim a que provou que o céu não estava mais fechado. Eu não ganhei dinheiro, mas ganhei algo infinitamente mais valioso. A prova de que a minha rendição não tinha sido em vão. A prova de que, quando eu me calei, Ele começou a falar. Quando eu parei de lutar, Ele começou a lutar por mim. A paz que eu sentia ao desligar aquele telefone era uma riqueza que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar.
era a riqueza da autoridade espiritual. Eu não tinha poder sobre o banco, mas, ao me alinhar com Deus, eu recebi autoridade sobre o meu medo, e foi isso que mudou a atmosfera daquela conversa. Nos dias que se seguiram, a minha vida se transformou em uma caça ao tesouro divino. Eu comecei a entender que Deus não grita as instruções, Ele as sussurra. E os sinais, as confirmações, não são outdoors piscando em neon. São pequenas migalhas de pão douradas, deixadas no caminho para que apenas os atentos as encontrem. A minha nova tarefa era procurar por essas migalhas. Certo dia, uma vontade inexplicável tomou conta de mim. Uma vontade de ir a um lugar onde eu não ia há anos, um sebo, uma livraria de livros usados no centro da cidade. Minha mente lógica protestou imediatamente. O que você vai fazer lá? Você não tem dinheiro para livros. Você precisa ser produtivo, encontrar uma solução. Mas o meu novo eu, o eu que aprendera a escutar, simplesmente obedeceu. Eu me levantei e fui, sem questionar. O lugar tinha aquele cheiro característico de papel antigo e poeira, um cheiro de histórias adormecidas. Eu andei pelos corredores estreitos, sem procurar nada em específico, apenas deixando meu espírito me guiar. Minhas mãos passavam pelas lombadas gastas dos livros, até que uma delas pareceu me puxar. Era um livro pequeno, de capa dura, sem título visível. Apenas um couro azul escuro, desgastado pelo tempo. Abri em uma página aleatória e meus olhos caíram sobre uma única frase sublinhada a lápis por algum leitor de décadas atrás. Aquele que constrói o barco não precisa se preocupar com a direção do vento, pois o próprio vento lhe obedece. Meu coração parou por um segundo. Aquela frase era a fotografia exata da minha revelação na madrugada. Não era uma coincidência, era uma confirmação. Era Deus me dizendo, através de um livro esquecido em uma prateleira empoeirada: você ouviu certo, continue no barco, eu controlo a tempestade. Escolhido, entenda isso. Deus fala conosco o tempo todo, das formas mais inesperadas. O problema é que esperamos por anjos e trombetas, quando Ele está falando através de um livro velho, de uma conversa que você ouve por acaso na fila do café, de uma música que toca no rádio no exato momento em que você faz uma pergunta em seu coração. A riqueza exige fé, e a fé é como um músculo. Deus não te dá um peso de 100 quilos no primeiro dia. Ele te dá pesos pequenos, confirmações sutis, para que você fortaleça sua capacidade de acreditar. Cada sinal que você reconhece é uma repetição no treino da sua fé. Naquela mesma noite, eu tive um sonho. Não foi um sonho confuso e sem sentido como a maioria. Foi lúcido, real. No sonho, eu estava de pé diante de uma porta de madeira maciça, antiga. Não havia maçaneta nem fechadura. Eu sabia que, atrás daquela porta, estava tudo o que eu sempre quis. Eu sentia a energia da abundância emanando dela. Em desespero, comecei a empurrar a porta com toda a minha força, a bater nela com os punhos, mas ela não se movia 1 centímetro. Cansado, eu caí de joelhos, assim como naquela madrugada no chão frio. E então eu ouvi a mesma voz suave do meu espírito que dizia: a porta não está trancada, você só precisa pedir para que ela seja aberta. No sonho, eu levantei a cabeça e disse em voz alta: Pai, por favor, abra a porta. E no mesmo instante, sem nenhum som, a porta gigantesca se abriu para dentro, suavemente, revelando uma luz dourada e quente que me envolveu por completo. Acordei com o coração acelerado, com a sensação daquela luz ainda na minha pele. Aquilo não era um sonho, era uma instrução. Era um selo de confirmação sobre tudo o que eu vinha aprendendo. A força bruta, o esforço, nunca abririam a porta. A chave era a confiança, a entrega, o pedido feito de um lugar de fé e não de desespero. Se você está neste caminho, se você também tem sentido esses pequenos toques do divino, esses sussurros, essas coincidências que são perfeitas demais para serem apenas acaso,
Escreva nos comentários: eu estou atento aos sinais. Declare que seus olhos espirituais estão abertos, porque é ao reconhecer os pequenos sinais que você se qualifica para receber os grandes milagres. Cada sinal é Deus dizendo: estou aqui, estou com você, continue confiando. Aquelas migalhas de pão não eram o tesouro em si, mas estavam me levando diretamente a ele. Elas estavam calibrando a minha fé, me preparando para algo muito maior. Eu não sabia o que era, nem como viria, mas eu sentia com cada fibra do meu ser que a porta do sonho estava prestes a se materializar na minha frente. Eu estava aprendendo o alfabeto da fé. E o próximo sinal não seria um sussurro no silêncio. Seria um estrondo que abalaria os alicerces da minha realidade. O estrondo que se seguiu não foi um barulho no mundo físico. Foi um rasgo no tecido da minha realidade. Aconteceu alguns dias depois do sonho com a porta. Eu estava no silêncio da minha manhã, praticando a escuta, quando a instrução veio. E ela era tão absurda, tão contrária a toda lógica e orgulho, que o meu velho eu teria rido e a descartado como um delírio. A voz no meu espírito disse, com uma clareza inconfundível: vá até o seu primeiro emprego. Procure o dono da empresa, um homem que você não vê há mais de uma década. A minha mente entrou em parafuso. Voltar lá? Para quê? Seria humilhante. Ele mal se lembraria de mim. Eu apareceria como um fracassado, batendo em portas antigas em busca de esmola. A ansiedade tentou me sufocar, o medo da rejeição gritou. Mas então eu me lembrei da porta do sonho. Eu não a abri com a minha força. Eu pedi, eu me lembrei do telefonema do banco. Eu não venci com meus argumentos. Eu venci com a minha paz. E eu entendi que aquilo era outro teste, um teste de obediência. Deus não queria a minha lógica, Ele queria a minha confiança. Respirando fundo, eu me levantei e fui. Cada passo em direção àquele prédio antigo era uma batalha contra o meu ego. Mas a cada passo, eu também sentia uma força que não era minha me impulsionando. Cheguei na recepção e, para minha surpresa, o velho senhor ainda era o dono. Quando anunciei meu nome, ele franziu a testa, mas pediu que eu entrasse. Sentamos em seu escritório, e o silêncio era constrangedor. Ele me perguntou o que eu queria, e obedecendo a um impulso que veio do fundo da alma, eu não pedi nada. Eu não falei dos meus problemas, eu apenas agradeci. Agradeci pela oportunidade que ele me deu tantos anos atrás, por ter sido meu primeiro chefe. E então eu contei a ele, não a minha história de fracasso, mas a minha história de fé. Falei sobre a minha jornada, sobre a noite escura, sobre a minha rendição e sobre a paz que eu havia encontrado. Eu não falei como alguém que precisava de ajuda. Eu falei como alguém que tinha encontrado um tesouro e queria compartilhá-lo. O homem me ouvia, e a sua expressão dura foi se desfazendo. Seus olhos se encheram de uma emoção que eu não esperava. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo. E então ele disse algo que fez o meu mundo parar. Ele disse que anos atrás, quando vendeu parte da empresa para um grande grupo, um fundo foi criado para os funcionários pioneiros como uma forma de participação nos lucros. A maioria tinha sido paga, mas eles nunca conseguiram me localizar. Meu nome estava em uma lista e uma quantia significativa que vinha rendendo juros por quase 10 anos estava parada em uma conta esperando por mim. Ele se levantou, foi até um arquivo e voltou com uma pasta empoeirada. Ali estava o meu nome. O valor era mais do que suficiente para quitar todas as minhas dívidas e ainda me dar um capital para recomeçar, com uma folga que eu não via desde a minha infância. Eu olhava para aqueles papéis e as lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu percebesse. Mas não eram lágrimas de alívio por causa do dinheiro, eram lágrimas de assombro, de pura reverência. Naquele momento, eu tive a revelação mais profunda da minha vida. O dinheiro não tinha acabado de aparecer, ele sempre esteve lá. A provisão já existia guardada, esperando.
mas eu não podia acessá-la. Por quê? Porque eu estava na frequência errada. Eu estava sintonizado na rádio do esforço, da luta, do medo. Para receber o que já era meu no reino do Espírito, eu precisei primeiro ser transformado. Eu precisei passar pela fornalha, aprender a me render, a escutar, a obedecer a instruções que pareciam loucura. O milagre não foi o dinheiro. O milagre foi a transformação interior que me deu a sintonia certa para receber a bênção que já me esperava. Entenda isso, escolhido, a sua riqueza já existe. O seu milagre já foi liberado no mundo espiritual, mas ele só se manifestará na sua realidade quando você passar pela sua transformação. Deus está mais interessado em quem você se torna no processo do que simplesmente em te entregar o prêmio. Segurando aqueles documentos, eu senti algo que não era euforia. Era um peso glorioso de responsabilidade. Eu ouvi a voz no meu espírito novamente e ela dizia: isso não é um troféu para você exibir, isso é uma ferramenta para você trabalhar. Isso não é o seu destino, é o combustível para a sua missão. O seu verdadeiro chamado começa agora. Eu compreendi que a riqueza divina nunca é para nosso próprio conforto. Ela é um equipamento. Deus estava me equipando para cumprir o propósito para o qual eu fui criado. Eu não era mais um homem endividado esperando um milagre. Eu me tornei um mordomo, um administrador da abundância de Deus. Minha identidade mudou naquele instante. A luta tinha acabado não porque eu tinha dinheiro, mas porque eu tinha encontrado o meu verdadeiro lugar no reino. Se você sente que a sua transformação começou, que Deus está te preparando não apenas para receber, mas para um propósito maior, comente: eu recebo o meu chamado. Saí daquele escritório e o mundo parecia diferente. As cores eram mais vivas, o ar era mais puro. Eu não era mais um espectador da vida, esperando que as coisas acontecessem para mim. Eu era um participante ativo no plano divino. A jornada pelo deserto não tinha sido em vão. Cada lágrima, cada noite de angústia, tinha sido uma aula, um treinamento essencial para que eu pudesse carregar o peso da bênção sem ser esmagado por ela. Muitas pessoas pedem a Deus por riqueza, mas não estão preparadas para a responsabilidade que vem com ela. Elas seriam destruídas pelo próprio milagre que pediram. Deus, em sua infinita sabedoria, nos prepara primeiro. Ele forja o nosso caráter na fornalha para que possamos ser vasos fortes o suficiente para conter o tesouro. Eu, finalmente, estava pronto. Eu tinha a provisão em minhas mãos, mas o mapa da jornada, o verdadeiro propósito daquela riqueza, ainda seria revelado. Com a provisão em minhas mãos, o mundo esperava que eu sentisse euforia, um alívio explosivo. Mas o que senti foi uma calma profunda, uma sobriedade quase solene. Segurar aqueles papéis era como segurar fogo e água ao mesmo tempo, o poder de reconstruir tudo e a responsabilidade de não queimar nada no processo. A primeira voz que gritou na minha mente foi a voz do mundo, a voz do meu velho eu. Pague tudo, crie uma reserva de emergência, compre segurança, prove para todos que duvidaram de você que você conseguiu. Era a voz da lógica, a voz da prudência humana. E por um momento, ela quase me convenceu, mas eu tinha aprendido a minha lição. Eu me sentei em silêncio e esperei pela outra voz, o sussurro que agora era a minha bússola. E a instrução que veio foi, mais uma vez, um completo absurdo para a mente racional. A voz no meu espírito não me mandou pagar uma conta sequer. A instrução foi clara, precisa e aterrorizante. Antes de fazer qualquer outra coisa, pegue a primeira e maior parte deste dinheiro e semeie. Entregue-a não como uma doação anônima, mas em mãos para a pessoa que para você mais representa o seu medo antigo. Meu coração gelou. Eu soube imediatamente de quem se tratava. Havia um senhor que eu via quase todos os dias, sentado na mesma esquina perto de um supermercado.
Um homem que, em meus dias mais sombrios, eu olhava e sentia um calafrio, um medo visceral de que aquele pudesse ser o meu fim. Ele era o rosto do meu maior pavor, o fracasso esquecido pela sociedade. E Deus estava me pedindo para pegar a minha salvação financeira, recém-adquirida, e entregá-la nas mãos do meu pesadelo. Minha lógica humana entrou em colapso. Isso é loucura? E se não houver mais? E se este foi o único milagre? Você precisa se proteger primeiro, isso é imprudente. A batalha dentro de mim foi feroz, mas curta. Eu tinha que escolher. Eu voltaria a confiar no meu próprio entendimento, que me levou ao fundo do poço, ou eu obedeceria a essa direção divina, por mais ilógica que parecesse. Lembrei-me da porta do sonho. Lembrei-me da minha rendição. Com as mãos trêmulas, eu fui ao banco. Saquei a quantia que a voz me instruiu, uma quantia que faria qualquer gerente de finanças ter um ataque cardíaco, e caminhei em direção àquela esquina. Cada passo era um ato de guerra contra o meu medo. Ao me aproximar, não senti pena dele. Senti uma conexão. Eu vi a mim mesmo, o meu eu antigo, sentado naquele chão de concreto. Ajoelhei-me na sua frente, olhei nos seus olhos e disse: "Isso é para você. Deus me mandou te entregar isso." E coloquei o envelope em suas mãos. Ele não entendeu nada, apenas chorou. E naquele momento, ao ver as lágrimas dele, eu não senti que tinha perdido dinheiro. Senti que tinha matado o meu medo para sempre. Ao me afastar, uma leveza tomou conta de mim. Eu não estava mais pobre, eu estava livre. Livre do pavor do fracasso, livre da necessidade de provar qualquer coisa. Eu estava livre porque a minha segurança não estava mais em uma conta bancária, estava na minha obediência. E foi então que a revelação explodiu na minha alma como um sol. A riqueza divina não é uma piscina que você enche para si mesmo, é um rio que precisa fluir através de você. O medo, a ganância, a autoproteção são como represas que bloqueiam o fluxo. Ao reter, você estanca a água, que se torna parada e sem vida. Ao liberar, ao dar com base na obediência e não na lógica, você escancara as comportas, permitindo que o rio de Deus flua com ainda mais força. Eu entendi que o ato de dar não era sobre diminuir o que eu tinha. Era sobre aumentar a minha capacidade de receber. Deus não podia me confiar um oceano se eu tivesse medo de me desfazer de um copo d'água. Aquele ato de obediência radical foi o meu teste final de mordomia. Eu provei a Ele e a mim mesmo que eu não era mais um escravo do dinheiro, mas um canal da sua abundância. Se você sente no seu espírito que foi chamado não para acumular, mas para ser um canal do céu, escreva agora nos comentários: "Eu sou um canal da tua abundância." Declare que você não será uma represa, mas um rio por onde as bênçãos de Deus podem fluir para curar a terra seca ao seu redor. A partir daquele dia, minha relação com a riqueza mudou para sempre. Eu não a via mais como minha. Eu me tornei um gerente, um administrador de um fluxo que não se originava em mim. Minha tarefa não era mais fazer dinheiro, era ouvir para onde o dinheiro deveria ir. Cada decisão financeira se tornou um ato de oração. Pai, qual o próximo passo? Onde o reino precisa deste recurso agora? E as instruções continuaram a vir. Invista aqui. Ajude aquela família. Crie esta fundação. E a cada ato de obediência, o fluxo não apenas se mantinha, mas aumentava. A matemática de Deus é diferente da nossa. No seu reino, a gente não multiplica dividindo. A gente multiplica doando. Eu entendi que a minha missão não era construir um império para mim, mas ser um embaixador de um reino que já existe, administrando os recursos dele para os propósitos dele. A paz que isso me trouxe foi a riqueza final. Eu nunca mais me preocupei com dinheiro, porque eu sabia que enquanto o canal estivesse aberto e limpo pela obediência,
o rio jamais deixaria de fluir. Eu tinha a provisão, e agora eu tinha a missão. Eu tinha a ferramenta, e agora eu tinha o manual de instruções. A luta tinha acabado, e o verdadeiro trabalho estava apenas começando. E foi então que Deus me revelou o verdadeiro mapa do tesouro. Um mapa que não levava a mais dinheiro, mas a um legado eterno. O mapa que Deus me revelou não era feito de papel e tinta. Não apontava para um tesouro escondido debaixo da terra. O mapa escolhido era eu. E o mapa escolhido é você. O verdadeiro tesouro não era o dinheiro que eu havia recebido. Era a pessoa que eu me tornei para poder recebê-lo. A jornada pelo deserto, a noite escura da alma, a rendição, a escuta, a obediência cega. Cada passo foi um traço desenhado por Deus no mapa do meu espírito. A riqueza não era o destino final. Era apenas o veículo que Deus me deu para começar a viajar pelas estradas que Ele desenhou em mim. A minha missão não era sobre acumular tesouros na terra, mas sobre me tornar um tesouro para o céu, um embaixador do seu reino aqui e agora. Cada ato de obediência, cada semente plantada em fé, era como desenhar uma nova cidade, um novo rio nesse mapa interior. A verdadeira riqueza é viver a vida para a qual você foi desenhado. É alinhar cada pensamento, cada ação, cada recurso com o propósito divino que queima dentro de você. O dinheiro é apenas uma consequência, um eco no mundo material da sua vibração espiritual alinhada. E agora, escolhido, eu olho para você através desta tela e vejo o mesmo mapa dentro da sua alma. Vejo os continentes de potencial, os oceanos de fé, as montanhas de desafios que Deus usará para te fortalecer. Toda a minha jornada, cada detalhe que eu compartilhei, desde o chão frio da minha madrugada até a alegria da provisão, não foi apenas para te inspirar. Foi para te entregar o seu próprio mapa. Foi para que você pudesse encurtar a sua caminhada no deserto. Você não precisa passar anos lutando como eu passei. A sua única ação hoje, a única coisa que a sua riqueza infinita exige de você neste exato momento, é a mesma que mudou tudo para mim. É a rendição, é a decisão de parar de tentar ler o mapa com a sua própria mente e, em vez disso, pedir ao cartógrafo divino que te guie passo a passo em total confiança. É soltar os remos de uma vez por todas. Este não é o fim da sua jornada, é o verdadeiro começo. O fim da luta é o início do seu reinado. Você não foi chamado para ser uma vítima das circunstâncias, mas um protagonista no plano de Deus. Você não foi chamado para sobreviver, mas para financiar os sonhos do reino aqui na terra. Sua vida tem um propósito que vai muito além de pagar contas e ter uma casa confortável. Você foi chamado para ser um canal de milagres, um ponto de distribuição da abundância do céu para um mundo sedento de esperança. Sua prosperidade será o testemunho que silenciará os céticos e despertará os adormecidos. Sua história de transformação será o farol que guiará outros escolhidos para fora da tempestade. Este é o seu chamado. Esta é a sua verdadeira herança. Se você sente esse chamado queimando na sua alma, se cada palavra que eu disse ressoou no seu espírito como uma verdade há muito esquecida, eu preciso que você faça algo agora. Não amanhã, não depois. Agora. Escreva nos comentários com toda a força da sua fé: eu sou o mapa. Declare a sua identidade. Assuma o seu lugar no plano divino. Ao fazer isso, você não está apenas digitando palavras. Você está assinando um novo contrato com o céu, um contrato de rendição e obediência. Você está ativando a energia da sua missão. E ao declarar isso, você se torna parte de algo maior. Você se junta a uma família de escolhidos que estão despertando em todo o mundo. Se você ainda não faz parte deste movimento, inscreva-se agora neste canal e ative o sino de notificações. Cada mensagem que você recebe aqui não é um vídeo,
É uma instrução, um novo ponto no seu mapa. Curta esta mensagem para que a luz dela alcance mais longe e compartilhe-a com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. A sua obediência em compartilhar pode ser a chave que abre a porta para outro escolhido que está preso na noite escura da alma. Mas não saia agora. Não feche este vídeo. O que eu te contei até aqui foi a jornada, foi a transformação. Mas o próximo vídeo é o manual de operações. A luta acabou, mas o trabalho começa agora. E para esse trabalho, você precisa das ferramentas certas. Na minha próxima mensagem, eu vou te revelar as 3 chaves práticas que Deus me entregou para manter o fluxo da abundância sempre aberto. Não são teorias, não são pensamentos positivos. São ações espirituais concretas que, quando aplicadas diariamente, garantem que o rio da provisão divina nunca pare de fluir através de você. O que você aprendeu hoje foi o porquê. O que você aprenderá a seguir é o como. Você não pode perder isso. O despertar apenas começou. Continue comigo. Sua maior bênção não é o que você recebeu hoje, é o que você está prestes a se tornar. Lembre-se, você não foi chamado para lutar, você foi chamado para reinar. Cada fracasso era ele cavando um vale fértil que um dia seria um rio de provisão. Cada lágrima derramada na solidão era ele enchendo um oceano de compaixão que eu usaria para navegar e socorrer outros. As cicatrizes não são falhas no mapa, são marcos de elevação, pontos de vista privilegiados de onde posso ver o quanto ele já me fez subir. Entenda, a topografia da sua alma foi desenhada com perfeição. O que você chama de fraqueza, Deus chama de ponto de acesso para o seu poder. O que você vê como um passado de dor, Ele vê como o campo de treinamento que forjou o guerreiro que você é hoje. A sua mente lógica vai gritar que é loucura. Ela vai te mostrar o precipício e dizer, cuidado. Mas o seu espírito, guiado pela voz do Criador, sabe que você não foi feito para cair, mas para voar. A rendição é o ato de saltar desse precipício, não em direção ao abismo, mas para os braços do Pai. É trocar o controle, que é uma ilusão, pela confiança, que é o fundamento da realidade do reino. Enquanto você segurar os remos, Deus não pode assumir o leme. Ele te respeita demais para tomar à força o controle que você se recusa a entregar. A sua bênção não está na sua força, mas na sua entrega. Ser um protagonista significa que a sua história não é mais sobre você. É sobre as vidas que você vai tocar, os projetos que você vai financiar, as correntes que a sua obediência vai quebrar na vida de outros. A abundância que chega a você não é para ser represada, é para ser um manancial que irriga desertos. O mundo nos ensina a construir celeiros cada vez maiores para nós mesmos. O céu nos ensina a abrir canais cada vez mais largos para os outros. Sua prosperidade é uma ferramenta de restauração em massa. Essa declaração é a sua bússola se realinhando com o verdadeiro norte, que é a vontade de Deus. É o seu GPS espiritual sendo recalibrado, abandonando as rotas traçadas pelo medo e pela escassez, e aceitando o caminho traçado pelo amor e pela abundância infinita. É um ato de guerra espiritual. Você não está apenas enviando um vídeo, você está lançando uma corda de resgate para alguém que está se afogando. Você está acendendo uma tocha no meio da escuridão de outra pessoa. São elas que quebram o ciclo frustrante do quase lá. Se você já sentiu que rema, e a margem da sua promessa parece nunca chegar, é porque você está usando a força do seu braço e não o poder do vento do Espírito. As chaves que vou te entregar são as velas da sua embarcação. Elas te ensinarão a capturar o sopro de Deus para que você possa, finalmente, navegar em velocidade de cruzeiro rumo ao seu destino.